Boa noite, Eugênio, Juliane, Thaisa Galvão e aos ouvintes aqui da 95 FM. Ranieri, que na última vez que veio, né, ser entrevistado por a gente aqui no nosso Jornal da Noite, era presidente da Câmara, então ele é ex-presidente da Câmara, mas foi escolhido agora na nova composição das comissões como um presidente de comissão. É a Comissão de Defesa do Consumidor, é isso? Boa noite, Direito Ranieri. de Defesa do Consumidor. Boa noite, Thaisa. E aí, o que é que vem aí nessa comissão de defesa do consumidor? O que é que está sendo planejado? Como é que você está sendo definindo? Se né? planejando aí, né? Prioridades. Exatamente. Na verdade, a partir agora do dia 26, estaremos fazendo a abertura da primeira reunião da composição que foi eleita. Fico grato porque me colocaram para ser presidente da comissão de Direito de Defesa do Consumidor, e eu tenho já um perfil muito próximo da população, inclusive de feirantes, ambulantes, lideranças comunitárias, trabalhadores, e diante não só dessa relação, mas você tem que também ter um conhecimento na área de direito administrativo, na área da administração pública e da administração privada. Fato esse que vai me ajudar um pouco para poder defender exatamente o direito do consumidor. A exemplo, que já houve uma sinalização dos empresários das empresas de ônibus e querer um aumento para a tarifa abusiva do ônibus. R$3,90. De Primeiro, R$3,65 para R$3,90. Não se justifica que fazem 9 meses apenas, 9 meses que teve o último reajuste. Foi em maio de 2018. E já foi um reajuste ali bastante questionado na época. Questionado, né? e abusivo. Foi o único que chegou acima de 11% no Brasil. Foi o maior aumento em índices percentuais. E não justificáveis apresentados até hoje. Eu questionei muito na época, enquanto parlamentar. E o que mais chama a atenção, Ranieri, desculpa te interromper, mas é que nesses aumentos sempre se fala, vamos melhorar a qualidade do transporte, vamos colocar Isso não melhores existe. paradas de ônibus, vamos melhorar a frota de... Nada disso acontece. Essas garantias que são estabelecidas ali para justificar o aumento de ônibus nunca acontecem. A exemplo, Eugênio, que em 2016 houve um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura de Natal e os empresários de ônibus para o aumento naquele período que ainda era o ex-prefeito Carlos Eduardo. Fato esse que houve um compromisso de 74 novos ônibus Cadê? em referência para colocar dentro da nova frota para melhorar a qualidade Quantos dos chegaram ônibus. desses Chegaram apenas 74? 14. Aí a justificativa injustificável Faltam 60. que qualquer pessoa de bom senso, o governo veio dizer que não é porque ele teve um retardamento do aumento deles tarifário e houve um prejuízo, amigos. E sim, depende, quem tem prejuízo ou não, que apresente de forma transparente, que até hoje ninguém sabe qual é a margem de lucro de uma tarifa, O planejamento porque se planeja, inclusive, todo mundo aumento, sabe não é? que é um absurdo, as gratuidades são transferidas dentro dessa planilha, quem paga é o próprio usuário que frequenta o ônibus, que a gratuidade ela é gratuita por direito ao portador de necessidade especial, ao próprio estudante, ao idoso, e que, fato esse, eles não têm o direito, porque está na própria tarifa, incluído no aumento tarifário. Então, ou a prefeitura tem a coragem de subsidiar e os empresários poderem também dar sua contrapartida na sua margem de lucro e apresentar. Porque todo empresário diz que vive na dificuldade, mas eu não vejo nenhum empresário desse em dificuldade Abrir nenhuma. mão de dizer que não quer mais fazer. Não, eu não vejo nenhum ter dificuldade. Essa vai ser a prioridade, então, da comissão? Vai ser animada essa comissão? Uma das comissões. E um fato, o processo de licitação dos transportes, que houve 4 vetos, que essa comissão vai defender, e já começamos a dialogar com várias instituições e vários segmentos, coisas absurdas. Sabe que foi vetado o direito, que inclusive fere constitucionalmente. Eu acho que o maior advogado do Seturne é a própria Procuradoria do município. A exemplo, que diz que era inconstitucional, porque nós colocamos uma emenda para colocar a transparência que para participar de um processo licitatório, que isso consta nos processos da própria Prefeitura, na Lei 866, de outros objetos e de outros segmentos, que você não pode ter nenhuma inadimplência com o município, que você não pode ter nenhum processo contra o município, você não pode ter nenhuma dívida contra o município, que você tem que apresentar certidões criminais. Isso em relação aos empresários. Quem for participar do processo licitatório, Da licitação. da licitação. Isso é mais do que óbvio, porque se você tem um processo contra a prefeitura, se você tem dívidas contra
A prefeitura não lhe dá um direito de você participar de um processo licitatório. Porque em outros segmentos não tá, vai privilegiar os empresários de ônibus. Então, eu já percebi que essa licitação está contaminada e está viciada, e nós vamos defender o direito do consumidor de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, e que quem achar que é contrário, que vá se expor as razões que vamos para Quem são a os outros discussão. vereadores da Comissão de Defesa do O Consumidor? vice-presidente é o vereador Dinarte, está na composição também, são 5 vereadores. Vereador Dinarte, vereador Fernando Lucena, eu, vereador Dagô e o vereador Chagas Catarina. Agora- Desculpa, Ju, entre esses vereadores, então, 2 bastante experientes aí em lidar com essa questão, você e o Lucena. Aí eu fico me perguntando por que danado essa tal dessa licitação nunca anda. Nem anda na Câmara, nem anda na Prefeitura, porque até hoje, para mim, minha visão, me corrija se estiver errado, Daniel, que essa licitação não é uma função da Câmara Municipal. Ela é uma função administrativa que deveria ser encarada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Não tem nada a ver que mandar isso para os vereadores votarem Você isso. imagina se toda Gente, licitação, qualquer uma, teria que passar pela Câmara. material de expediente, tivesse que passar pela Câmara. Vocês iam fazer só isso da vida. É uma Você- concessão, é um serviço, enfim. é o que eu Você penso. falou com muita propriedade, com muita pertinência. Amigo, não tinha até hoje eu não entendo por que colocaram para a Câmara. Agora, quando uma mensagem chega na Câmara, é obrigatório, a Câmara não pode devolver mensagens que sejam uma coisa que das a Prefeitura sempre teve medo de levar o ônus de fazer uma licitação e sempre terceirizou, porque isso é Eu antigo, acredito não é- que não é quiseram agora. transferir essa responsabilidade de um ônus, exatamente porque não tinham a coragem de fazer, não, vamos colocar para a Câmara, e a Câmara que vai ter o ônus junto à Que se população. vire, que se queime com a população. E, na verdade, desde aquele período de 2015, que houve um debate muito grande e se construiu realmente uma licitação das mais modernas do país, inclusive por especialistas da área, inclusive professores aqui da própria nossa formação acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que colocaram em evidência o projeto que foi apresentado. Contrariou os interesses do governo e os interesses dos empresários. Fizeram algumas modificações para poder chegar a um equilíbrio de viabilidade econômica. E mesmo com esse equilíbrio não estão querendo dar transparência. Então é lamentável isso que ocorre, e fiquei sem entender do Poder Executivo permitir. E vim de uma Procuradoria Geral do município, que para mim está muito tendenciosa a atender aos empresários do que atender a população. Vereador Ranieri Barbosa, a gente tem visto aí manifestações do pessoal dos food trucks, né? Que são aqueles caminhões ali de alimentação que ficam ali em Ponta Negra, principalmente porque a prefeitura já disse que vai tirar eles de lá. A pedido do Ministério Público por se tratar de uma área não edificante. Exatamente. E aí eu vi já muitas manifestações dessas pessoas, tanto clientes, né, consumidores, como também os donos desses automóveis. O que vocês podem fazer nessa comissão também? Já recebemos uma comissão dos representantes food trucks, e eu quero aqui até fazer uma análise que eu ontem me pronunciei na sessão ordinária. Temos que ter prudência, temos que ter muita responsabilidade, serenidade para poder entrar numa discussão. É uma área não edificante, concordo plenamente. No entanto, a promotora foi ontem a um programa de uma TV local, no telejornalismo da nossa cidade, e me surpreendi quando ela fez uma colocação que não tinha necessidade de ter uma lei para normatizar aquela área não edificante apenas por decreto ou por portaria. Se abrir esse precedente até regimentalmente pelo artigo 202 do nosso RI, o que é que vai ocorrer? O prefeito, ele poderá, qualquer outra ZPA 0708, por portaria e por decreto, normatizar, porque vai abrir esse precedente. Portaria e decreto. Exatamente. Então, o que eu vejo que tem que ter um equilíbrio, uma discussão, se é uma área não edificante, aí vamos para a razoabilidade. Antes ali, eu que moro muito próximo, posso dizer, era só mato, lixo e uma área de risco, principalmente quem fosse caminhar ali. Assalto ali era constante. Depois que os food trucks entraram, trouxeram uma área de convivência e humanização para aquela região, potencializando o turismo, oferecendo um serviço. Fato esse, que a discussão tem que ser olhada não apenas o caráter social, o caráter econômico. Não há impacto ambiental nenhum. Não há impacto ambiental nenhum. Agora, tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso prevalecer. Móveis.
móveis. Aí vai dizer, não, porque colocaram, tem que entender o que sobrepõe ao interesse público e coletivo da cidade. Poderia haver uma deixar fiscalização. Né? um ordenamento melhor, ver questão de acessibilidade, ver Agora, questão de higienização. O vereador Ranieri Barbosa, assim, Mas não de impedir na minha a atividade. cabeça me passa uma coisa assim, por trás disso tudo, não tem uma briga silenciosa dos restaurantes que se Tem. sentem ali Não. adversários? Ficou do- claro do- também do- nessa entrevista, porque quem provocou ao Ministério Público foi, inclusive, a Abrazel, representante dos empresários, que eu acho uma falta de bom senso. A Abrazel me procurou na época que, inclusive, que eu fui secretário, para, na Roberto Freire, tirar um carrinho de lanche. E, amigos, quem quer ir a um Abade? Quem quer ir a um Camarões? Quem quer ir a um Pinga Fogo? Vai. Porque quando você, como consumidor, Não é quer essa concorrência, aí comprar você um tá cachorro quente, você vai comprar um cachorro quente. E se Quando só você tiver quer ir a dinheiro um pra abade, comprar você vai a um cachorro abade. quente, se você só tiver dinheiro Dizer pra que um comprar cachorro abade quente, está sendo competitivo a quem tem um food truck é falta de é bom senso. minimizar muito, Ou né? minimizar e uma gana muito grande. Eu fui o Minimizar autor uma da coisa lei do grande. Polo Gastronômico da Zona Sul, por entender que é uma região belíssima de potencializar o turismo, exatamente para ter a gastronomia de qualidade e formal. Então, se tem uma lei que já oferece o Polo Gastronômico da Zona Sul, por que não ter a competitividade gerada pelo mercado informal e um mercado de qualidade É. e organizado como tal? Sem contar a insensibilidade aí das pessoas, porque nesse momento que a De gente crise vive, quantas financeira. pessoas poderão ficar desempregadas, né, se aqueles food trucks forem retirados daquela região? O Olha- cliente que vai, desculpa, um cliente que vai a um Camarões, que vai a um Abade, que vai a um Fogo em Chama, ele não vai atrás de comprar um cachorro quente. Agora, E assim, é tão pequena a coisa que eu moro em Ponta Negra, eu não consegui ir ainda, nem de dia, nem de noite, no restaurante Mangai de Ponta Negra, porque está sempre cheio. Lotado. Aí você vai brigar com o food truck? Não tem sentido. Olha, são os contrassensos. Mas nós vamos defender o direito do consumidor. E a população vai acompanhar, porque eu acho que, acima de tudo, é o interesse público, o interesse comum, o interesse coletivo. Não são interesses pessoais. Porque a Abrazel, quando nos procurou, nós fomos pensar no interesse maior do que apenas de um segmento. Então, eu espero que também, acredito muito, eu tenho o maior respeito à promotora, acho uma pessoa séria, é uma pessoa que, inclusive, teve a honra de ter sido referendada na Câmara, recebendo o título de cidadã, pela que ela contribui à nossa cidade, pela seriedade que ela apresenta, é uma pessoa extremamente blindada, mas em todo momento tem que abrir o diálogo. Ela mesma, em outros momentos, abriu o diálogo com segmentos, inclusive de ambulante, quando eu, inclusive, fui secretário. E aqui eu reconheço que dizer que ela é uma pessoa que é inacessível não é verdade. É uma pessoa que ela recebe, escuta Inclusive deve e estar discute. conversando com o pessoal do food truck, que deve ter sido procurada por eles também. Né? Até eu acho que o que então, falta, quando talvez- eles foram à Câmara, segundo eles tinham sido excluídos de todas as discussões. Eles não tinham sido convidados em nenhum momento para nenhum diálogo. Eu acho que precisa haver aí, de fato, é uma questão talvez mais diálogo para se entender aí e pensar grande, não pensar pequeno, né? Um Camarões da vida não vai disputar clientela não, com e aquele food independente truck de ali, pelo amor de convite ou Deus. não, eles devem procurar o Ministério Público, porque ninguém procura o Ministério Público só quando é convidado. eu quero Exato. agradecer aqui, a gente está com o tempo esgotadíssimo, 6 horas e 59 minutos já. Muito obrigada, Ranieri Eu que Barbosa, agradeço. vereador de Natal. A gente está convidado sempre aqui para falar sobre as notícias da Câmara, né? Sobre a comissão também de direito do consumidor. E essa prioridade da comissão vai dar muito o que falar, com certeza você vai voltar muitas vezes aqui no Jornal da Noite. Estaria à disposição, sempre defendendo os interesses do direito do consumidor. Muito obrigado e Manda um agradeço a abraço para Carla oportunidade. Verusca. Já está transmitido aqui. Um beijão, Carla. Ó, mais 2 toneladas.